Olá, bem-vindos ao canal Substância Negra. Meu nome é Jéssica e este é seu portal secreto para o sobrenatural. Aqui eu vou reunir alguns relatos sobrenaturais, algumas lendas urbanas e alguns casos bizarros que a humanidade tenta esconder de nós. Se você busca a verdade por trás das sombras e não tem medo de encarar o que está além do visível, inscreva-se no canal e apague a luz, se você tiver coragem. O primeiro relato do nosso canal se chama O Visitante da Ala de Recuperação. Olá, Jéssica e pessoas deste canal. Este relato é meu e os nomes foram trocados, então você pode ler tranquilamente. Esse relato foi de quando eu era segurança terceirizado em um hospital privado aqui na cidade onde eu moro. Lá eu fazia ronda noturna na ala de recuperação pós-cirúrgica. O setor era silencioso e as visitas eram estritamente proibidas após as 10, exceto para emergências. Certa madrugada, eu estava na ponta do corredor, olhando o painel de controle, quando vi uma silhueta ao lado da porta do quarto 210. Lá estava um homem, parado, olhando para o chão. Imediatamente, minha cabeça ligou o alerta. Quem é esse? Deve ser um parente que ficou escondido, certeza. Aproximei para abordá-lo. O homem era alto, magro e vestia um terno cinza, amarrotado e sujo, algo completamente fora do padrão. Tive que me aproximar e verificar a situação. Boa noite, senhor. As visitas acabaram. Preciso que o senhor se retire, eu disse, com uma voz baixa para não assustar os pacientes. O homem não se mexeu. Ele estava virado de lado e seu rosto parecia estranhamente embaçado, como se a luz do corredor não conseguisse fixar nele. Senhor, por favor, me acompanhe até a saída, eu disse em um tom mais seco e firme. Ele então fez um movimento lento e virou-se para mim. Não havia nada no lugar dos olhos, apenas buracos fundos. A pele dele era estranhamente pálida e lisa. E o pior de tudo, onde deveria estar a boca havia uma linha fina e reta, sem lábios nem contorno. Eu dei um passo para trás, estava em choque e senti um frio na espinha. O homem não fez som, mas eu senti como se ele tivesse falado. A única coisa que conseguia pensar era, ele não é daqui, não deveria estar aqui. Antes que eu pudesse alcançar o rádio ou me afastar, a porta do quarto 210 se abriu e a enfermeira Lúcia saiu apressada. Está tudo bem por aqui, Marcos? Eu ouvi a sua voz, ela perguntou. Eu apontei para onde o homem estava e disse, aquele ali, ele precisa sair agora. Lúcia olhou para o corredor vazio e me encarou confusa. Marcos, não tem ninguém aqui, estou sozinha desde as 11 e o quarto 210 está vazio. Acabamos de transferir o paciente para a UTI. Eu olhei novamente e o espaço onde o homem de terno antes estava, agora estava vazio. Verifiquei o sistema de segurança e ninguém havia entrado ou saído daquela ala nas últimas 3 horas. O registro do quarto 210 confirmava, vazio desde o início do turno. Até hoje, quando faço ronda naquele corredor, eu evito olhar para a porta do 210. O medo não é do homem de terno, é da realização fria de que a escuridão pode se disfarçar de visitante e que de alguma forma eu vi que a realidade do hospital cuspiu para mim de volta. O segundo relato de hoje chama A Mulher do Velório. Toda cidade tem as suas lendas, aquelas histórias que parecem ser uma superstição, até que a gente vive as na pele. A Mulher do Velório é uma dessas histórias e eu fui testemunha. Uma presença silenciosa, misteriosa e um presságio que jamais esquecerei. Eu estava lá naquela noite fria, com o céu carregado de nuvens pesadas em Rio Preto. O velório do nosso ente querido estava sendo realizado e a dor era palpável. É nesses momentos de tristeza profunda que dizem que ela aparece, quando a morte já levou sua vítima e o sofrimento é máximo. Eu a reconheceria imediatamente, ou melhor, a senti. Vestida de preto, um vestido longo e antiquado, como se tivesse saído de outro tempo. Um véu escuro cobria seu rosto, escondendo suas feições, mas eu sabia que ela estava chorando. Era impossível ignorar o som, um choro baixo, quase com um sussurro, que ecoava pelo ambiente, arrepiante, fazendo minha pele se arrepiar, um som que parecia vir de todos os cantos, mesmo quando o silêncio era absoluto. Ninguém a conhecia, nem eu, nem os parentes mais próximos. Ela estava sentada no banco, de cabeça baixa, velando o caixão como todos nós. Mas ninguém da família se lembrava de convidá-la. E ainda assim, ali estava ela, como se tivesse direto
direito de estar presente naquele momento de dor. Quem é ela? Eu ouvi o sussurro começar a se espalhar. Ninguém se atrevia a perguntar diretamente. O choro dela era constante, baixo e profundamente perturbador. Tentei ignorá-la como alguns fizeram, mas comecei a me afastar e um arrepio correu a minha espinha. Algo não estava certo. Foi a mãe do falecido, dominada pela coragem da dor, que finalmente se aproximou. Sua voz estava trêmula, mas firme. Com licença, posso ajudar? A mulher do velório levantou a cabeça por uma fração de segundo. O véu se moveu o suficiente para revelar o que havia por baixo. Olhos vazios, sem pupilas, apenas um vazio profundo e negro, como dois poços sem fim. Eu vim para lamentar pelo que está por vir, respondeu ela. Sua voz soou como um eco distante, uma voz que parecia não pertencer a este mundo. Vi a mãe do falecido dar um passo para trás, o coração disparado. Pisquei e quando abri os olhos novamente, a figura tinha desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Naquela noite, fui para casa com um peso no peito, incapaz de esquecer aqueles olhos vazios e a frase sinistra. No dia seguinte, a tragédia se abateu sobre a família. Um acidente de carro terrível levou a vida de mais 2 parentes. Coincidência? Talvez, mas desde então, eu e todos da cidade sabemos. Aquela não é apenas uma chorona, ela não é apenas uma mulher misteriosa. Ela é um presságio, um aviso sombrio de que algo terrível está para acontecer. Então, da próxima vez que estiver em um velório e ouvir um choro baixo como um sussurro de lamento, vou olhar para o redor. Vou procurar a mulher de preto e o véu cobrir no rosto e vou rezar para que ela não esteja lá. Porque se ela estiver, eu sei o que significa. E o pior de tudo, ela nunca chora sozinha. Nossa, arrepiei. Nosso terceiro relato chama A Mulher Estranha. Era uma noite fria e chuvosa nas ruas de Curitiba. Eu caminhava, me cobrindo com meu guarda-chuva. E no meio da correria, das poucas pessoas que ainda estavam na rua e da forte chuva, distingui uma mulher caminhando lentamente. Acelerei o passo para alcançá-la e compartilhar meu guarda-chuva. Por favor, permita-me, eu disse, me aproximando. Ao fazer isso, senti um forte arrepio. A mulher, olhando o tempo todo para o chão, sentiu que eu a estava protegendo da chuva. Parou por um momento e depois, sem dizer nada, continuou andando ao meu lado. Ela era extremamente magra, com um vestido cinza e sapatos pretos, e o cabelo da mesma cor cobrindo seu rosto. Fiquei muito curioso para ver como ela era, mas não consegui. Quem diria que a chuva viria com força, não é mesmo? Tentei falar com ela, mas não obtive resposta. Depois de caminhar uma longa distância, a mulher parou e finalmente falou: "Um homem está te seguindo." Olhei sutilmente para trás. Havia de fato um homem a poucos metros de nós, com aparência desagradável e atitude suspeita. "Certamente não se preocupe", eu falei para ela. Ela me interrompeu. "Geralmente não faço nada pelos mortais, mas você me fez um ato de bondade. Atravesse a rua, pegue o táxi e vá embora, agora." A mulher finalmente olhou para cima e eu pude ver seu rosto. Estava muito pálido, mas o que mais me chocou foi que ela não tinha olhos e sua boca era enorme. Assustado, olhei para trás e vi que o criminoso já estava mais perto e tirou uma faca. Naquele momento, joguei o guarda-chuva e atravessei a rua. Justamente naquele instante, passou um táxi e eu embarquei imediatamente. Quando liguei o veículo, pude ver como a mulher levantou o guarda-chuva. Meu táxi continuou andando, virou a esquina e o criminoso, ao ver que eu estava fugindo, decidiu ir atrás dela. Quando cheguei em casa, a chuva já havia parado. Minha esposa me esperava com o jantar pronto. "Sente-se, vou servir o jantar agora." "Sabe, uma mulher veio te procurar e trouxe isso," ela disse enquanto me mostrava meu guarda-chuva. Fiquei muito impressionada ao vê-lo e perguntei a ela: "Você viu o rosto dela?" "Agora que você mencionou, não lembro como era, mas quando abri a porta senti um arrepio terrível e por fim disse: obrigada pelo seu cavalheirismo e por lhe devolver o que era seu." No dia seguinte, naquela rua para onde a mulher virou, apareceu o corpo do agressor. Ele estava com uma faca na mão e uma expressão de pânico no rosto. Bom, obrigada por enviar esse relato para mim. Espero que vocês tenham gostado. Todas as fontes estão na descrição desse vídeo. E eu peço que se vocês tiverem algum relato sinistro,
sobrenatural, pode me enviar pelo meu e-mail que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Até logo. Tchau, tchau.